Yeshua realmente não é Deus. 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 Yeshua realmente não é Yeshua. Esse Jesus que você fica chamando de rei, ainda não é rei. Yeshua realmente não é Deus. Da adoração a Yeshua, que é uma questão que precisa ser revista. Yeshua realmente não é Deus. 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 Yeshua realmente não é Yeshua. Esse Jesus que você fica... Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo. Eu estou aqui fazendo a segunda parte desse riuete do ex-pastor Yosef Akiva, que tem de uma certa forma agindo de forma maligna ao ponto de afirmar que Jesus Cristo não é Deus, e isso de uma forma errônea, maligna. Ele diz que a Bíblia prova isso, e eu estou aqui para contestar em nome de Jesus e para dizer que ele está sendo herege, que ele está sendo maligno, usado por Satanás para dizer uma inverdade. E partindo de um princípio, é ele que fundou uma igreja judaica messiânica com um grupo pequeno de pessoas, e com isso ele quer derrubar o mundo, né? Há milhares de anos, vamos dizer assim, há milhares de anos, né? Pessoas que afirmam, né? Afirmam que Jesus Cristo é Deus. Aí vem agora o ex-pastor Yosef Akiva, de uma forma maligna, tendo passado 27 anos como pastor da igreja pentecostal, e agora vem falar essa heresia, tá bom, meu amado? Então eu vou aqui dar alguns versículos para contestar e mostrar de uma vez por toda que ele está completamente equivocado e agindo de uma forma herege. Preste bem atenção. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Um ponto importante nesse versículo ou vários pontos importantes primeiro é o apóstolo Paulo que está falando. 13 livros da Bíblia, foi convertido por Jesus Cristo já ressuscitado, em caminho de Damasco, isso, tá? Então, apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Então veja a bagagem do apóstolo Paulo. Vá analisando aí. Quem tem mais autoridade espiritual? O ex-pastor Yosef Akiva, descendente de judeu, né? Ou o apóstolo Paulo, com 13 livros da Bíblia, convertido diretamente pelo Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, tá? Aí o apóstolo Paulo diz: toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Essa palavra Senhor você pode pesquisar, tá? O significado dela é Adonai, tá? É Adonai. E olha o que diz. Adonai é um termo com origem no hebreu, que significa meu Senhor. Este era o nome de Deus usado no Antigo Testamento. Ou seja, o povo no Antigo Testamento usava sempre a palavra Adonai, e Adonai é Senhor. E olha o que o apóstolo Paulo fala: e toda língua confessa que Jesus Cristo é Adonai, que Jesus Cristo é Senhor. Tá bom, meu amado? Vamos ver um outro versículo. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Preste bem atenção. Isaías, Antigo Testamento, tá? Então, o Espírito Santo usa a boca de Isaías, ou o próprio Deus, porque diz, eu sou o Senhor. Quando ele diz eu sou o Senhor, eu sou Adonai. Era a forma que o povo judeu chamava para Deus, Adonai. E mostrei para você que Adonai significa Senhor. Então veja que Deus, ele diz que ele é o Senhor,
E Jesus, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2,11 que toda língua confessa que Jesus é o Senhor. Então veja que é a mesma pessoa. Jesus Adonai, Deus Adonai. O apóstolo Paulo falando Adonai no Novo Testamento, e Isaías no Antigo Testamento falando Senhor, que é Adonai. A mesma pessoa, tá? E um detalhe: este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não dou. Deus está dizendo que ele não dá a glória dele para ninguém. Você está entendendo? Então, se Jesus, como o ex-pastor Yosef Akiva afirma, é uma criatura igual nós e não Deus, então esse versículo está errado. Há um erro na Bíblia Sagrada, há um paradoxo. Você está entendendo? Porque Deus diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outra não dou. E a glória está dando para a criatura Jesus Cristo. Tá vendo, meu amado? Tá caindo por terra a tese do filho de Satanás, Yosef Akiva. Tá caindo por terra. Tá bom, meu amado? Então, vamos ver um outro versículo para mim não me tornar prolixo com você e não ficar demasiadamente longo esse vídeo, tá? João 14:8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conhece, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Por que eu estou trazendo esse versículo? Porque o ex-pastor Yosef Akiva afirma que em momento nenhum Jesus se coloca como Deus. Eu mostrei na primeira reação para você que em certos momentos, quando Jesus se colocava como Deus, os judeus pegavam pedra para atirar em Jesus Cristo, tá? E esse versículo aqui é categórico, a afirmação do próprio Senhor Jesus que ele é Deus. Não tem como contestar esse versículo, a não ser Yosef Akiva possuído por Satanás e querer fazer mais uma vez que os judeus fizeram há 2020 anos atrás, que foi crucificando a Jesus, e esses judeus tiveram a mão do Senhor sobre a vida dele. Foi 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, perseguido por Hitler, né? E em 70 depois de Cristo, os judeus foram exterminados. Por isso que os palestinos tomaram conta daquela região lá, da terra prometida, até então prometida. Tá bom, meu amado? Então tá aqui, ó, João 14:8. Filipe diz: Senhor, primeiro ponto, que ele chama de Senhor. Já mostrei para você que os hebreus chamavam para Deus de Adonai. E Adonai, pode pesquisar, é a mesma coisa que Senhor, tá? Então veja bem, disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus responde para Filipe: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Tá bom, meu amado? Tá? Não vou me estender, né? Para bom entendedor, poucas palavras basta. Estou trazendo versículos para você contundentes que derruba essa tese maligna de Yosef Akiva. Infelizmente, você está entendendo? A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para não cair. O primeiro rei de Israel é muito maior do que Yosef Akiva, Saul, e caiu. Davi, segundo o coração de Deus, caiu, mas depois se ergueu. Você está entendendo? Yosef Akiva completamente, ele voltou aos antigos rudimentos. Não é assim que o apóstolo Paulo fala? Aos rudimentos antigos, é claro, né? Está entendendo? Voltando ao Torá. E nós estamos vivendo na graça. A Jesus Cristo vai ter um encontro com o povo judeu, já falei aqui, vou falar de novo, só na grande tribulação, que eles vão fazer pacto com o anticristo, né? E 3 anos e meio vai ser uma prosperidade que o anticristo vai dar. Depois de 3 anos e meio ele começa a destruir o povo de Israel e perseguir. Aí os remanescentes, esses é que vão se converter, aqueles
aqueles que sobraram ali da destruição do povo judeu pelo anticristo. Isso já se retrata na segunda vinda de Jesus Cristo, tá bom, meu amado? Então vamos continuar vendo aqui, tá? Mateus 9,4. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: por que pensais o mal em vossos corações? Tá aqui, ó. Tá? Mostra que Jesus é onisciente, tá? Porque nem Satanás, nem a terça parte dos anjos, é igual nós, a criatura, não lê pensamento. São várias situações na Bíblia, tá? E eu peguei essa daqui, Mateus 9,4. Mas Jesus, conhecendo-lhe os pensamentos, meu amado, tem algum mistério aí para entender que Jesus é onisciente? E para entender que Yosef Akiva está possuído por Satanás? Precisa falar mais de alguma coisa? O que ele pode falar isso? O que ele pode dizer desse versículo? Ele pode distorcer, né? Ele pode distorcer, porque a Bíblia fala aquilo que ela quer falar. E o que ela está falando aqui é que Jesus conhece os pensamentos. Então, ele é Deus. Tá bom, meu amado? Tá? Então vamos ver outro versículo. Lucas 18:20. Sabe os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, honra tua mãe. Replicou o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, desde a minha infância. Aí Jesus disse para ele: te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tu tem, distribui com os pobres, vem e me segue. Quando Jesus diz assim, te falta uma coisa, é que Jesus confirmou com aquilo, porque isso não é uma parábola, isso é um fato. Um rapaz se encontrou com Jesus Cristo, né? O que demonstra que Jesus não o conhecia. E ele perguntou o que fazer para entrar no céu. Jesus disse: guarda os mandamentos. Ele disse: eu guardo desde a minha infância. Aí Jesus volta a palavra para ele dizendo: te falta uma coisa. Quando Jesus diz te falta uma coisa, é confirmando que ele guardava os mandamentos desde a infância. Aí mostra a onisciência de Jesus. Confere, meu amado, o que eu estou argumentando aqui para você, debaixo de uma unção muito forte do Espírito Santo. Tá bom? Então Jesus Cristo é Deus e houve realmente uma queda de Yosef Akiva. É uma prova que Jesus está na porta. Você está entendendo? A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriarão, né? Muitos apostatarão da fé, o amor de muitos esfriarão. É o que está acontecendo. Tá entendendo? Fala também que o Satanás enganaria até os escolhidos de Deus. Yosef Akiva era um escolhido de Deus e caiu. Por isso que a Bíblia diz: vigiai, vigiai. Tá bom, meu amado? Então, meu amado, vamos dar sequência. Vamos ver o vídeo na sequência e eu vou estar reagindo para você em nome de Jesus. Hoje as pessoas colocaram, né, o falar em línguas acima da obediência da palavra de Deus e de seus mandamentos. Então hoje é pesado, principalmente no meio religioso, que se alguém fala em línguas, ele está bem com Deus. Se ele não fala em línguas, ele não está bem com Deus, é pecado. Isso é um absurdo. Percebo que às vezes as pessoas fazem perguntas como se a gente não acreditasse na Bíblia. A gente acredita na Bíblia. Tudo que está escrito em Gênesis e Apocalipse é escrita bíblica, a palavra de Deus para nós. Resumidamente, eu acredito dessa forma, não, Rafa? Sim. A grande questão é que nós acreditamos aqui nos dons espirituais, nós acreditamos aqui no falar de línguas, só não acreditamos na forma de Deus. Deve estar acontecendo muitas lives agora aí com nego gritando, suando, com os olhos desse tamanho assim, dá até medo. Eu passo correndo, porque eu tenho medo de falar de línguas, só não acreditamos na forma de Deus. Deve estar acontecendo muitas lives agora aí com nego gritando, suando, com os olhos desse tamanho assim, dá até medo. Eu passo correndo, porque eu tenho medo de falar de línguas, só não acreditamos na forma de Deus. Deve estar acontecendo muitas lives agora aí com nego gritando, suando, com os olhos desse tamanho assim, dá até medo. Eu passo correndo, porque eu tenho medo de falar de línguas, só não acreditamos na forma de Deus. Deve estar acontecendo muitas lives agora aí com nego gritando, suando, com os olhos desse tamanho assim, dá até medo. Eu passo correndo, porque eu tenho medo. Isso aí. A presença dele vai ser notória aqui e vai nos embriagar nessa noite. E não é com glória de anjo, não. É nós que vamos dar glória. É nós que vamos
nuvem da glória, você pode sentir, aleluia, aleluia, você pode sentir a presença dele aqui neste lugar, aleluia, você pode sentir a presença, sente aí, sente agora, sente a presença dele agora. Incrível, Rafa, que nas lives as pessoas começam a falar em línguas estranhas, ou até mesmo em algumas igrejas, o senhor já pregou o mundo todo, conhece muito melhor do que nós. Quando a pessoa começa a falar em línguas estranhas, uma rajada de aleluia, parece que é alguma coisa ativa uma a outra, é algo extraordinário. Não que nós não acreditamos, nós acreditamos, mas não realmente, né, da forma valorizada. Nós respeitamos. Claro. Nós respeitamos. Meninice, essas coisas a gente respeita, cada um faz o que quiser. Meninice, essas coisas a gente respeita, cada um faz o que quiser. Meninice, essas coisas a gente respeita, cada um faz o que quiser. Meninice, essas coisas a gente respeita, cada um faz o que quiser. É nós que vamos dar glória! É nós que vamos dar glória! Aleluia! Aleluia! Você pode sentir a presença. Chover cai! Aleluia! Se prepara! Mais poder, mais! Aleluia! Daqui, olha o que esse judeu do inferno alega. De não falar em língua, em algumas igrejas, é pecado. Isso é um absurdo, ele diz que é um absurdo isso. Eu prego, né? Se você não falar em língua, você vai pro inferno. Eu prego isso, né? Ele diz que é um absurdo. Atos 19:6, tá? É de 1 até o 6. Atos 19, 1, mas o 6, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo coloca as mãos, eles começam a falar em língua. Eram 12 discípulos do apóstolo João. Você está entendendo? O apóstolo Paulo perguntou: em que batismo foram batizados? Só no de João, né? E ele, nós nem conhecemos o batismo de Jesus. Se você ler o versículo, fala tudo isso, né? Aí o apóstolo Paulo impôs a mão e falaram em língua. Se não tem problema, por que o apóstolo Paulo não disse assim: olha, vão embora, vocês já se batizaram nas águas de João Batista, tudo bem, mas não impôs a mão. E tem a parábola das 10 virgens, que as 5 nessa que não tinham azeite, que é símbolo do Espírito Santo, foram para o inferno. Quem fez a parábola é Jesus Cristo, que é o próprio Deus encarnado, que essa besta fera do Yosef Akiva está dizendo que Jesus não é Deus, esse filho das trevas se tornou filho das trevas, entendeu? Igual o próprio Lúcifer, que era obediente a Deus, até que foi encontrado dentro dele comércio. É assim que a Bíblia fala, assim desse animal de Yosef Akiva, dizer que Jesus não é Deus. Tá aqui, ó. E pondo as mãos falaram em línguas, e profetizaram. 12 discípulos de João Batista. Mateus 25:1, a parábola das 10 virgens, já falei. Você viu que repeti várias vezes Yosef Akiva criticando falar em língua, e o vídeo mostra ele antes de se desviar, gritando e falando em língua, induzindo a igreja a gritar, adorando. Ele chama de meninice quem grita, dando aleluia e glórias a Deus. E olha, ele agindo com meninice é um hipócrita, né? Ele falou que é meninice, você está entendendo? Porque está desviado agora. Mas quando ele era da igreja pentecostal, moço, contra fatos não argumenta. Você não viu o vídeo aí? Ele gritando e fazendo a igreja gritar, né? E agora ele diz que é meninice. Então preste atenção que houve uma mudança no pastor Yosef Akiva. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele não é aquele Yosef Akiva cheio do Espírito Santo. Pô, meu amado, é fácil de entender. A partir do momento que ele fala uma heresia dessa, que eu acabei de provar para você, e vou provar mais até o final, dizer que Jesus não é Deus. Filipe lá diz: Senhor, nos mostra o Pai. Ei, Filipe, há tanto tempo eu estou com você, vocês não me... Você viu o versículo que eu mostrei, né?
tá entendendo? E vou mostrar para vocês versículo mais contundente. Você tá entendendo, meu amado? Você tá vendo o vídeo aí? Você pode até dizer, pastor, é um homem desse, não me engana com isso não, mas meu amado, tem muita gente incauta, muita gente frágil na palavra, entendeu? Até a Bíblia fala os doentes da fé. Você já leu isso na Bíblia? Eu e o Pai somos um. Vamos ver. Lindo esse texto. Esse texto é bonito, né, pastor? O quê? Heráclito. João Pessoa. Esse texto é lindo, esse texto é maravilhoso. Ao mesmo tempo, João 10, se não me fala a memória, ao mesmo tempo que ele fala, eu e o Pai somos um, se você continua lendo o Evangelho de Yohanan, no capítulo 17, na sua epígrafe vai estar escrito oração sacerdotal, que é um título que colocaram. Yeshua, Jesus, ele vai falar assim, Pai, santifica-os na tua verdade. A tua verdade é a tua palavra, Torá, lei. Assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós. Então, quando Yeshua diz eu e o Pai somos um, ele está falando de unidade. Propósito. Assim como no capítulo 17, ele está concordando. Unidade. Chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. O Senhor é um, único. Unidade, que nós possamos ser um com Yeshua, porque Yeshua é um com o Eterno. Dá pena, né, meu amado? Dá pena, né? Você vê ali dizendo que Yahvé é um só, né? Querendo tirar Jesus fora. Dá pena porque você olha só eles três aí, né? E quem tem nome aí relevante é o pastor Yosef Akiva. Mas o mundo todo, os teólogos do mundo todo, e eu também, né? Que estudo a Bíblia, tenho conhecimento, né? Se eu visse que eles estavam certos, eu mudaria. Mas não faz nenhum nexo, meu amado. São 503 anos de Martinho Lutero até o dia de hoje. Então quer dizer, agora em 2020 que vai ser descoberto. Você está entendendo? Quantas pessoas não foram para o inferno idolatrando a criatura Jesus? Vai vendo aí o paradoxo. Está aqui, ó, João capítulo 10, versículo 30, 31 e 38. Eu e o Pai somos um. Eles querem distorcer isso. Precisa conversar mais alguma coisa? É Jesus, eu, Pai, somos um. Você está entendendo? Se realmente Jesus fosse uma criatura, só que tem que mudar a Bíblia toda, né? Toda a Bíblia Sagrada. Mas vamos falar, se Jesus for, ele ia falar aí na Bíblia claramente. Você está entendendo? Mas claramente ele está falando, ó, eu e o Pai somos um. Acabou. Você está entendendo? Como é que vai mudar isso aí? É o próprio Jesus falando. A Bíblia fala aquilo que ela quer falar, meu amado. Existem algumas coisas na Bíblia que você tem que estudar, mas os básicos, como dizer que Jesus é Deus, está aqui, ó, eu, Pai, somos um. Versículo 10, 31. Judeus pegaram em pedra para apedrejar. Quando Jesus falou que eu, Pai, somos um, judeus pegaram em pedra para apedrejar. Você está entendendo? Porque os judeus entenderam o que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que ele era Deus, e os judeus acharam isso uma blasfêmia, e foi mais por isso que Jesus foi crucificado, porque ele se titulava Deus. Você está entendendo? A mesma coisa está acontecendo com Yosef, que esse judeu do inferno aí, você está entendendo? Querendo também apedrejar Jesus como queriam apedrejar, está entendendo? Versículo 10, 38. Se não acredito em mim, acredita nas obras que eu faço. Entendais que o Pai está em mim e eu no Pai. Você está entendendo? Se Jesus fosse uma criatura, ele poderia dizer só assim, que o Pai está em mim. Ele não poderia dizer que ele está no Pai. Não poderia, porque o poder vem do Pai para ele sendo criatura, entendeu? Mas ele diz, ó, se não acreditais em mim, acreditai nas obras que eu faço, né? E entendais que o Pai está em mim e eu no Pai. Ou seja, os dois é a mesma pessoa. Volto a repetir, se ele fosse criatura, ele não poderia voltar essa palavra. O Pai está em mim, por isso que ele faz os milagres. É texto e contexto, entendeu? Mas como ele diz que ele também está no Pai, aí ele se coloca na igualdade.
Tá entendendo? Quem é eu para dizer que eu tô no Pai? Você tá entendendo? O Pai tá em mim porque eu tô aqui pregando, porque eu expulso o demônio. Veja o texto e contexto. Ele tá falando das obras que ele faz. Aí depois ele diz que o Pai tá nele. E ele também tá no Pai. Mesma coisa, tá bom, meu amado? Então tá aqui. João 17:17. Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Eles dizem que esse versículo fala do Torá. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra é Jesus Cristo. Jesus é o verbo. Você está entendendo? A Bíblia, eu nem peguei esse versículo que diz que os três são um. Aí fala assim, o Pai, não sei se você já viu, você está entendendo? Então os três são um. Aí coloca o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Coloca Jesus, não diz Jesus, diz palavra. Porque a palavra é Jesus. João 1:1, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, se fez carne e habitou no meio de nós. Rapaz, eu vou te contando, é brincadeira uma coisa dessa, é uma guerra espiritual, meu amado. A Bíblia diz que ele está de pé, cuide para não cair. Você está vendo só aí como é Satanás, né? E os caça-fantasmas subestimando, né? Você viu o tamanho de Yosef aqui, a inteligência desse homem, e caiu por terra, entendeu? Caiu, o diabo passou a rasteira nele aí. Você está entendendo? Agora, mano, o final é triste, né? Você já sabe aí, né? Então tá aqui. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Eles dizem que esse versículo fala do Torá. Isso muito próprio do judeu ortodoxo, que rejeitam mudanças e renovações nos costumes, nos rituais religiosos. Você está entendendo? É o caso do Yosef Akiva. Ele está sendo judeu ortodoxo. E o judeu ortodoxo, olha, tá aqui, ó, rejeitam mudanças e renovações nos costumes e nos rituais religiosos. E a dispensação? É complicado, né? É por isso que ele só fica com Torá. Ele não ouve mais ninguém, né? E o próprio Deus que criou 7 dispensações, já falei para você, o Antigo Testamento podia beber, agora não pode. Noé pegou um porre. A Paulo diz que os bêbados não andaram. Então, se Noé no tempo de hoje ia para o inferno, a dispensação vai mudando. Hoje ninguém faz mais holocausto na graça, você está entendendo? E na lei fazia. Então, se o Yosef Akiva é um judeu ortodoxo, você está entendendo? Ele está preso só no Torá. Só no Torá. Isso é maligno. Esse versículo deveria combinar com João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. O versículo lá de cima, né, que diz assim mesmo: Pai, santifica-os na tua verdade. Tua palavra é verdade. Ou seja, santificar no Senhor Jesus Cristo, né? Santificar no Jesus. Mas ele diz que a palavra é o Torá. Você vê como eles idolatram, né, o Pentateuco, né? Porque são ortodoxos, são fechados. Você já viu aquele jumento de carroça que tem um negócio aqui que é só para ir para frente? Assim que esse judeu ortodoxo não olha para o lado e não aceita a dispensação, não vai se salvar nunca, né, meu amado? Mas isso é aquilo que o povo judeu disseram lá, que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. De uma certa forma tem uma maldição, e o judeu não consegue entender a palavra da salvação. É por isso que eles vão se encontrar com Jesus Cristo só na grande tribulação, que eu já mostrei na reação atrás para você os versículos, né? Só lá que eles vão se encontrar. Versículo 3: todas as coisas foram feitas por ele, né? Falando de Jesus Cristo, tá? Que é o verbo. Versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é Torá, gente. Isso é Torá, gente. Você está entendendo? O versículo está falando de Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco? Claro que não, é da pessoa de Jesus Cristo. Vê como esses caras estão endemoniados. Eu sinto pena desses caras, rapaz. Só que ele leva um bocado de gente pro inferno junto com eles. Por isso que eu estou fazendo esse ué em nome de Jesus. Tá aqui, ó. Tá entendendo? Versículo 14. Cadê? É João 1,14, ó. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus, que habitou entre nós. Lá no João 1 diz que o verbo era Deus, se referindo a Jesus. Agora o verbo se fez carne. Sabe como é que diz que o verbo se fez carne? É que o Torá entrou em Jesus Cristo. Rapaz, você viu aí? Ele diz que o Torá entrou em Jesus Cristo. É essa a explicação, que o verbo se fez carne, que o verbo é a palavra do Torá.
O verbo é os 5 livros. Aí entrou em Jesus, aí o verbo se fez carne. Rapaz, é brincadeira um animal desse, né? Possuído, mano. Possuído. Tá entendendo? Possuído, tá aqui. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Como pode essa frase estar relacionada ao Torá? Eles alegam que esse versículo fala de unidade. Em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé, à medida de estatura da plenitude de Cristo. Aqui sim, a Bíblia fala claramente sobre unidade. Em plenitude, estado do que é inteiro e completo. Esse versículo aqui, Efésios 4,13, fala de unidade, que o Pai quer que nós chegamos à unidade com o Pai. Você vê que, se quer falar de unidade, tá aí o versículo. Agora ele querer distorcer, né? Distorcer que o verbo se fez carne, é porque ele quer uma unidade. Pô, é brincadeira, né, meu amado? É a mesma pergunta aqui do Insta, porque Yeshua não é Deus como o Pai. A resposta foi muito óbvia. Yeshua vem para um propósito de unidade com o Pai, nada mais do que representar o Pai. Yosef tem alguém que vai representar. Joshua, vá até São Paulo e resolva algo no meu nome. Pronto. Ele não pode sair, mas o Joshua chega lá e faz tudo em nome dele, representando ele, e ele vai com uma assinatura reconhecida, com uma procuração, e resolve tudo no lugar dele. Então, aonde Joshua estiver, Yosef também estará representado, mas Yeshua não é Deus. Respondendo à pergunta, não há afirmação bíblica que ele seja Deus. Na oração sacerdotal, ele ora dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. É um filho que pede para o Pai. Ele mesmo disse as suas últimas palavras antes de subir ao céu. Ele falou lá no Monte das Oliveiras, dizendo: eu vou para o meu Pai, o vosso Pai. Eu vou para o meu Deus, o vosso Deus. Ele afirma que ele tem um Deus. E quem é o Deus de Yeshua? Hashem, o Criador do universo. Para a mulher samaritana à beira do poço, ele disse: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não a mim, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não há referência bíblica alguma em que Yeshua se auto-intitulou Deus, que ele se colocou no lugar de Deus. A missão dele, ele é o Mashiach, Yeshua HaMashiach. A missão dele é ser o Mashiach, o Salvador, o Redentor, aquele que vem redimir Israel. Ele tem um objetivo, e o objetivo dele não é se revelar para o mundo como Deus, e sim revelar o Deus de Israel para o mundo. Essa é a missão dele. Porque Yeshua, esse Jesus que você fica chamando de rei, ainda não é rei. Esse Jesus, né? Você viu, Yosef? Tá desviado, né? Esse Jesus não é rei, né? Você tá entendendo? E ele aqui, esse rapaz aí, né? Esse filho das trevas, dizendo que não, em momento nenhum Jesus se apresenta como Deus, né? E aquela lá do Filipe, né? Que o Filipe, mestre, nos mostra o Pai. Aí Jesus diz: Filipe, há tanto tempo eu tô com vocês, né? Parece que é João 14, 8, 9. Parece que eu vou falar aqui. Vamos ver aqui, meu amado, né? Esse filho de Satanás fala que Jesus não é Deus, que está representando o Pai. Isaías 42:8. Isaías 42:8. Confirma lá, meu amado. Minha glória, pois, a outrem não darei, nem meu louvor a imagem de escultura. Se Jesus é uma criatura, esse versículo está em paradoxo. Porque o Pai está dizendo aqui, ó: a minha glória, pois, a outrem não darei. Ele não dá glória para nenhuma criatura. E se Jesus é a criatura, esse versículo é mentiroso. Porque Deus deu a glória dele para Jesus. E se Jesus é uma criatura, então esse versículo está aí. Você está me entendendo aí, meu amado? Você está me entendendo? Como esse versículo derruba esses filhos das trevas aí, você está entendendo? Se Jesus fosse uma criatura, esse versículo aqui seria um erro na Bíblia, seria uma pedra na Bíblia Sagrada, tá? Tá aqui, é o próprio Pai falando: a minha glória, pois,
a outrem não darei. Tá aqui, ó, Isaías 42:8. Depois você vê lá, meu amado. Tá entendendo? Então, se eles estão afirmando que Jesus é uma criatura, Deus está dizendo que ele não dá glória para outrem. Então ele está dando para Jesus, que é uma criatura. A outra quem seria? Só nós, criação que tem, que ele nos criou a imagem e a semelhança dele. Não existe mais ninguém fora. A outrem. Você está entendendo? Rapaz, é brincadeira um negócio desse. Vou te contando, cara. Mas vale a pena eu estar aqui. Estou sofrendo, meu filho. Sofredor fazer esse estudo. Está sendo estressante aqui reagir para você, entendeu? É muito dolorido, porque o diabo cega e eles ficam parecendo menino bobo, sabe? Pegando versículos idiotas aí, sabe? Que não tem nada a ver. Vamos ver aqui, meu amado. Tá aqui, ó. Não darei a outra, nem meu louvor às imagens de escultura. Com esse versículo, né, seria paradoxo dizer que Jesus é uma criatura e não Deus. Então Jesus é uma criatura de Martinho Lutero até o dia de hoje. São 503 anos. Quantas pessoas foram para o inferno adorando Jesus? Seria idolatria, pois devemos adorar só a Deus. Veja que a Bíblia diz, 1 Coríntios 10:12. Aquele que está de pé, cuide para não cair, tá? Para não cair. É o caso de José Silva que caiu, né? Tá? Ele diz, cadê? Tá? Para não cair. Ele diz, não há confirmação bíblica que ele seja Deus. Jesus nunca se apresentou sendo Deus. Você não viu ele falar aí que Jesus nunca se apresentou sendo Deus? Esse filho do inferno aí, você está entendendo? Ele está inchado de capeta, esse que falou aí. Você está entendendo? Está aqui. Ele disse que Jesus nunca se apresentou sendo Deus. Está aqui, ó. João 14:8-9. Já falei para você. É do Filipe. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, Filipe, há tanto tempo eu estou com você. O que Jesus quer dizer isso? Que ele é o Pai. Pronto, acabou. Você está entendendo? E aquele outro versículo, eu, Pai, nós somos um. Você está entendendo? Mas é brincadeira o negócio. E a Bíblia, quando diz que os três são um, já leram? Eu nem reservei esse versículo aqui, né? Que fala o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E o Espírito, que é o Espírito Santo. Aí a Palavra que é... Tá bom, vamos continuar aqui, meu amado. Tá aqui. Ainda não me conhece, ele diz, Jesus ora, diz aqui, Jesus ora, Pai nosso que está no céu, né? Ele tá, você viu ele falar aí, que prova que Jesus não é Deus, que Pai nosso que está no céu, ele está representando o Filho aqui, ele está ensinando a orar, então ele tem que fazer assim para as pessoas verem e copiar. A própria Bíblia diz que Jesus é exemplo para nós, entendeu? Jesus falou, eu vou para o meu Pai. Ele falou aí, não foi? Que Jesus disse, eu vou para o meu Pai. Então eles pegam esse versículo que quando Jesus fala assim, está querendo provar que Jesus não é Deus. Porque ele está... Você está observando como a justificativa deles são tosca, são infantil, porque estão com as mentes tomadas por Satanás. Você está entendendo? E Yosef, esses dois aí do lado, essas tranqueiras aí do lado, eu nunca vi na minha vida. São dois Zé Ruela do inferno. Mas Yosef e Akiva tem nome. Quem caiu aí foi Yosef. Esses dois já estão caídos há muito tempo. Tá entendendo? Estão só contaminando mais Yosef, afundando mais Yosef Akiva. Esses dois Zé Ruela do inferno. Esse judeu, tá entendendo? Que os pais dele falaram que o sangue de Jesus caia sobre nós, sobre os nossos filhos. É por isso que essas tranqueiras aí estão cheias de capeta. É por causa dessa maldição que os próprios antepassados caiu sobre essas sementes, que são eles três aí. Sementes daquilo que os judeus falaram para Jesus. Que o sangue de Jesus cai sobre ele e sobre os filhos dele. A palavra tem poder, tá entendendo? É por isso que os judeus estão indo para o inferno todo dia aí. Não tem cruz. E quem é Salvador? É Jesus Cristo. Eles ainda estão esperando o Messias. Sabe quem é o Messias desses rebeldes? É o anticristo. Eles vão fazer pacto com o anticristo aí. Tá entendendo? Para deixarem de ser judeus ordinários. Tá entendendo? Aí vem esses filhos das trevas aí na mídia poluir a igreja do Senhor na terra. Você está entendendo? Usando aí Yosef Akiva, que é conhecido mundialmente aí. Você está entendendo? É notório a armadilha de Satanás. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e viveu entre nós. Isso é interessante. Como acabamos de dizer aqui, acabamos de entender o
que significa Deus, o que significa a palavra Deus, que é um atributo. O mesmo texto de João, capítulo 1, está falando que essa palavra era um Deus e estava com Deus. Como a palavra tinha uma autoridade, a palavra ela tinha uma função a exercer. E como a palavra, essa linguagem de Deus é uma linguagem bíblica, isso é um atributo, é uma qualidade. Então, o texto de João, capítulo de número 1, ele fala exatamente disso. E se você constrói João, capítulo número 1, aí ele está falando da palavra. Somente lá no versículo, salvo engano, de número 14, que esta palavra, que tinha uma autoridade, ela vai se tornar carne. Então, incorporada em Yeshua, porque Yeshua tinha a plenitude da Torá. É onde nós dizemos que o nível de santidade de Yeshua era tão alto que ele era a própria Torá viva que caminhava entre nós. Esse é um atributo que nós falamos na língua hebraica de Kadosh, da pessoa ser santa, o nível máximo de santidade. Então essa autoridade da palavra passou para Yeshua. Então a palavra se fez carne e habita no meio de nós. O que está falando lá é a palavra, não Deus. Não, está falando a palavra. A respeito de João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso daí é Torá. Está falando do Torá, não é de uma pessoa. Fala unigênito, tá entendendo? Que é filho único, você tá entendendo? Até quando diz unigênito, é querendo separar ele, né? Separar ele da criação, né? Da criatura. Unigênito, porque saiu das entranhas de Deus, o próprio Deus. Por isso que é unigênito, é óbvio, você está entendendo? Mas quando fala em Colossenses 1,15, diz Jesus é o primogênito, aí está falando que ele é o primeiro de vários filhos. Mas quando diz unigênito, é único, né? É o único que saiu das entranhas de Deus, você está entendendo? Ou seja, é Deus subdividido em Jesus e em Espírito Santo. É fácil de entender, né? Mas eles estão carregados de capeta, né? Yosef Akiva antes, 27 anos pentecostal, entendia isso. Agora não entende, né? E ele sozinho quer mudar o mundo, porque o mundo todo fala que Jesus é Deus. Só Yosef Akiva que está certo, tá entendendo? Com essa igreja judaica messiânica. Vai vendo aí, meu amado, vai vendo essas tranqueiras do inferno aí, tá entendendo? Então tá aqui, ó. Está aqui, se fez carne e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele diz que o verbo é o Torá, e o Torá vai se tornar carne. Você viu ele falar e não viu? O Torá vai se tornar, olha lá, meu amado, olha a loucura. Diz que eles, para poder dar certo esse versículo do jeito que eles querem, né? Eles aí acham que tem um cavalo aqui do outro lado. Cavalo só é eles mesmo, né? Diz que o Torá virou carne e habitou no meio de nós. Rapaz, eu vou te contando. Você tá entendendo? Não tá aqui, tá? Que o verbo é o Torá vai se tornar carne, incorporado em Jesus. O que Satanás está fazendo com Yosef Akiva, né? E você não sabe, cair a ponta do iceberg. Porque esse homem é um influenciador, é conhecido no mundo inteiro. Através dele, muitas almas podem se desviar e pode se tornar um prosélito. O que é prosélito? É alguém que não é judeu e passa a ser judeu, tá? Da religião judaica. Você está entendendo? Aí é chamado de prosélito. Você está entendendo? Então é isso. Então o Yosef Akiva quer fazer um bocado de prosélito. Mas tem um versículo na Bíblia que Jesus disse para os fariseus, né? Vocês percorrem o céu e a terra para fazer um prosélito, e depois esse prosélito se torna 1000 vezes mais filho do inferno. Porque se tiver uma religião que não pega as leis corretas, a doutrina correta, vai para o inferno. Vamos ver, meu amado. Yeshua disse: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. João 8, 57 e 59. Aqui ele não se considerou ser Deus? Ele está perguntando. Nada a ver. Ele está falando da pré-existência dele. Escuta isso daí. Que ele é pré-existente. Não é isso que ele está falando? Óbvio, antes de virmos para cá, para esse plano, nós existimos em algum lugar.
Na eternidade. Na eternidade. O livro de Colossenses, capítulo 1, verso 8, diz assim, que ele é o primogênito de toda a criação. Então que ele foi formar, a primeira coisa que o Eterno cria, antes até mesmo de criar o mundo, de criar todas as coisas, ele cria o primogênito da criação, que é Yeshua. Então, quando ele fala que antes da fundação do mundo, ele está fazendo uma alusão de que ele realmente foi formado antes da fundação do mundo. E o apóstolo Paulo confirma isso. E a sabedoria judaica diz que também o Mashiach é uma das 7 coisas que Hashem, que o Eterno, cria antes de criar o mundo. Então, esse texto está redimir o próprio mundo. Exatamente. O cordeiro que foi criado e imolado antes do mundo existir. Se Abraham Avinu, ele viveu há 4.100 anos atrás, você imagina, estamos falando de eternidade. Sefer Bereshit diz que primeiro Deus criou as coisas invisíveis, depois as coisas visíveis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Primeiro cria céu e depois terra. Se Abraão é um ser humano, então ele foi criado depois. Muita coisa foram criada antes do mundo físico. Entre eles Yeshua. Entre eles o Mashiach. Tem igreja que bota o grupo de coreografia de dança para não mandar os viados embora. Entendeu? Desculpa, porque tem muito homossexual dançando dentro de igreja, pra lá e pra cá, pra direita e pra esquerda. Isso nada mais é do que ausência de palavra. Isso é entretenimento. Ah, mas Davi dançou, mas não desse jeito, meu filho. Davi dançou, mas não foi desse jeito. Dançou, mas não foi de colando. Não foi Você observou que aquele barbudo que é careca, ele falou na questão de Colossenses 1,15, né? Que Jesus é o primogênito da criação. Acredito eu que é aí que eles se prendem também, quando diz que Jesus é o primogênito da criação. Aí eles estão alegando que antes da gente nascer, a gente já vivia em algum lugar. Meu amado, aonde que está isso na Bíblia? Eles estão conjecturando, eles estão criando emenda para poder ajeitar do jeito deles, para enganar. Você está entendendo? Você viu ele falar aí? Você está entendendo? Que antes de nós estarmos aqui na terra, nós vivíamos em algum lugar. Rapaz, eu vou te contando, a Bíblia fala isso. Você está entendendo? Você está entendendo? Que a Bíblia fala que nós nascemos uma vez só. O Espírito, o pó da vida, o Espírito de vida com o pó da terra formou a alma vivente. É ali que nós passamos de existir, né? Quando o espermatozoide com o óvulo forma a alma vivente. Agora eles estão criando aí que antes de Deus criar tudo, nós já vivíamos em algum lugar. Eu só quero que eles me dêem o versículo. O versículo diz que eles estão fazendo. Eles estão conjecturando, falando sem base bíblica, tá? São filhos do Satanás aí. Você tá entendendo? Tá aqui, ó. João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Pronto, Jesus falou isso, né? Agora ele distorce esse versículo. Jesus querendo dizer que ele era eterno. Você está entendendo? Eles disseram que não, porque Jesus foi feito primeiro. Mas se a Bíblia diz que Jesus é o primeiro, é o primogênito da criação, e quando fala que ele é unigênito, que ele é o filho único, e aí ele não pega esse versículo? Como é que dá para interpretar? Como é que Jesus pode ser o primogênito de toda a criação, sendo igual a nós, criatura, se depois Deus diz que ele é unigênito? Por que nós não somos unigênitos? Por quê? Deu para entender aí o que eu estou falando? Você está entendendo? Então está aqui. Antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram em pedra para atirar em Jesus. Assim como Yosef aqui quer fazer a mando de Satanás. Um detalhe: se quiseram apedrejar Jesus, porque interpretaram que Jesus seria Deus. Você tá entendendo? Então distorcendo esse versículo aí, ó, dizendo que a gente já existia e tudo mais, que Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E veja que os judeus na época, quando Jesus falou isso, queriam apedrejar. Então os judeus entenderam que Jesus estava dizendo que ele era Deus. Tá compreendendo, meu amado, aqui o raciocínio?
Você está entendendo? Quando Jesus, em João 8,58, falou: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí o versículo 59, né, no 8,59, diz assim: pegaram em pedra para atirar em Jesus. Você entendeu? Se eles pegaram em pedra, porque viram que na cabeça deles, Jesus blasfemou, dizendo que era Deus. E como é que ele está dizendo que Jesus não quis dizer isso? É porque Jesus já existia. Aí eles criaram isso. Todo mundo aqui, antes de estar aqui no planeta, já existia em algum lugar. Rapaz, eu vou te contando. Você viu lá o altar que tem lá no quinto envelope do Apocalipse, que pessoas estão gritando lá, os mortos estão vivos, estão conscientes, estão lúcidos, entendeu? Essa é a justiça de Deus. Seria injusto a gente viver num lugar e estar aqui e não saber. Deus não faria isso, mas eles estão criando isso para querer inculcar que Jesus não é Deus, esses filhos do inferno. Mas em nome de Jesus eu vou ver a queda do Yosef. Já tem um pastor que quebrou a cara dele de soco aí, já é a mão de Deus já, esse filho das trevas aí, se render a Satanás, entendeu? Tá aqui, pegar em pedra, vamos continuar. Yosef Akiva quer fazer o mando de Satanás. Um detalhe: se quiseram apedrejar Jesus porque interpretaram que Jesus seria Deus. Olha o que esses filhos das trevas criaram para derrubar esse versículo e consequentemente a igreja de Cristo, levando ao engano. Antes de vir para esse plano, escuta aí, meu amado, nós existimos em algum lugar. Aí eu coloquei: onde isso está escrito? Onde? Eles estão conjecturando, falando sem base, entendeu? Da cabeça, inventando, estão mentindo, enganando. Esses vagabundos do inferno, você está entendendo? Esses filhos das trevas, você está entendendo? Está aqui, ó. Está aqui, Colossenses 1,15. Primogênito de toda a criação. Eles, antes de criar qualquer coisa em algum lugar no espaço, Deus criou Jesus. Isso para combinar com Colossenses 1,15. 1,15. E Isaías 42,8. Minha glória, pois a outro não darei, nem meu louvor a imagem de escultura. Colossenses 1,16. Todas as coisas foram criadas, visíveis e invisíveis. E Yosef pega esse versículo para confirmar que toda humanidade, depois da criação de Jesus, em algum lugar do espaço já existíamos. Na verdade, esse versículo, quando se refere visível, é aquilo que nós, criatura, podemos ver, invisível, aquilo que não podemos ver, pois a Bíblia fala conosco que dependemos dos 5 sentidos, neste caso a visão. Olha, como Yosef aqui vai estar diferente. Diz que o pastor permite coreografia para os viados, chama de viado, tá entendendo? Palavra pejorativa, né? Desrespeitosa. Não saírem da igreja. Primeiro usa uma palavra pejorativa, depois deixa entender que pastores apoiam o homossexualismo, né? Veja no vídeo seguinte que um pastor da igreja dele agride com socos. Shalom a todos, eu sou Yosef Akiva, estou gravando esse vídeo. Apareceu um fake difamando o passado da minha esposa, juntamente com ele um policial, mas eu não disse que era um policial também aqui da nossa comunidade. E assim ele ficou desesperado, quis sair, eu tentei segurá-lo, acabei me alterando, falando coisas que eu mantenho, coisas que eu mantenho, porque eu sou homem, sou sujeito homem. E assim então fui agredido fisicamente. Eu tomei um soco no rosto, aqui dá pra ver, tomei um corte profundo no braço, e tem mais outras escoriações em todo o meu corpo. Fui agredido na rua, fui jurado de morte por ele. E assim que tudo isso aconteceu aqui do nosso ministério,
Ele voltou no outro carro com outra pessoa, gritando, me ameaçando, me procurando, dizendo que iria me matar. E não me encontrou porque eu estava lá no altar. Logo em seguida, os policiais chegaram, né, me socorreram. Nós fizemos um boletim de ocorrência e também eu fiz o laudo do IML. Isso aí é a frente do templo dele, né? Você viu aí? O cara saiu dando um chute, batendo nele aí, como ele mesmo falou. Isso aí eu acredito que já é a mão de Deus, tá bom, meu amado? Meu amado, obrigado por você ter ficado até o final, tá bom? Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe mais do que nunca, compartilhe esse vídeo, meu amado. Compartilhe para que outros evangélicos venham ver esse vídeo e não venham se contaminar, porque o Yosef Akiva falou que ele ia fazer live. E ele vai pregar dessa forma aí, dizendo que Jesus não é Deus. Você já imaginou aí, tá entendendo? O que o Satanás tem preparado para derrubar muitos incautos e defesas? Então compartilhe em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, meu amado. Yeshua realmente não é Deus. 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 Yeshua realmente não é. Yeshua, esse Jesus que você fica chamando de rei, ainda não é rei. Yeshua realmente não é Deus. Da adoração a Yeshua, que é uma questão que precisa ser revista. Yeshua realmente não é Deus. Hoje, as pessoas... Yeshua realmente não é Deus. 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 Yeshua realmente não é. Yeshua, esse Jesus que você